Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você escolher ver este vídeo. Aqui é o Gustavo, nós somos o Clube do Livro e estamos analisando capítulo por capítulo do Halliday e Resnick, 10ª edição, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Estamos no capítulo 3, Vetores. E este capítulo é fundamental, porque ele envolve um conceito que vai muito além do que você estava acostumado a ver no ensino médio e que talvez você não tenha tido um bom curso de álgebra linear até esse momento. O vetor é um conceito que estende a física para o espaço multidimensional. No capítulo 2, nós vimos movimentos apenas em uma dimensão, para cima, para baixo ou esquerda e direita na horizontal. Agora, a gente vai começar a tratar de movimentos no plano ou no espaço. Como fazer isso? Com novas entidades matemáticas, chamadas vetores. E a primeira coisa que o capítulo do livro faz aqui é definir a diferença entre um vetor e um escalar. Vetor é toda quantidade que tem uma orientação definida. Toda quantidade que, na verdade, é um conjunto de quantidades. Existem grandezas na natureza, chamadas grandezas vetoriais, como ele mesmo diz aqui, que são aquelas que eu preciso de mais de um valor numérico para representar. Lembra lá na primeira aula, no primeiro capítulo, quando ele explica o conceito de grandeza, ele diz para você assim, uma grandeza da natureza é tudo aquilo que a gente pode atribuir um valor. Tudo aquilo que nós podemos atribuir valor, mas nem todas as grandezas podem ser definidas com um único valor. Então essa é a diferença aqui. Grandezas escalares são aquelas que podem ser definidas com um único valor numérico, enquanto que grandezas vetoriais são aquelas que precisam de um número maior de valores, ela carrega mais informação dentro dela. E informação é um bom termo para usar aqui. De fato, nós estamos nos referindo à quantidade de informação contida em uma certa grandeza da natureza. Ele cita como exemplo a temperatura como um escalar. Temperatura, seja representada em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou em Kelvin, que é uma unidade de medida, não é uma graduação, ela sempre vai ser um escalar. Enquanto que deslocamentos, velocidades, acelerações, as grandezas mecânicas sempre serão vetoriais. Outro exemplo de grandeza escalar é a massa. E no caso da mecânica clássica, o tempo também é uma grandeza escalar. Quando nós formos para a relatividade, quando nós formos tratar de velocidades próximas da velocidade da luz, o tempo passa a fazer parte como uma componente do vetor posição e os nossos vetores passam a ter 4 informações. Esquerda, direita é uma dimensão, cima, baixo é outra, para trás e para frente é outra, então são 3 dimensões espaciais, mais uma dimensão do tempo. Mas isso não vem ao caso aqui. Bom, como é um vetor? Nós representamos por essas setas, esses segmentos de reta orientados, que partem de um ponto e terminam em outro. Sempre tem uma flechinha de uns lados indicando qual é o sentido dele. Então, um vetor sempre tem direção e sentido. Além do módulo, a intensidade do vetor, o tamanho dele. Então, todo vetor tem 3 propriedades. O módulo ou intensidade, a direção, que é a orientação no espaço, e o sentido. Toda direção tem 2 sentidos. Então imagina que eu tapasse aqui a ponta da flechinha, ela pode estar para lá ou para cá, tenho 2 sentidos dentro dessa mesma direção. Como que eu represento isso em números? Então a intensidade eu dou um número, a intensidade ela é quem carrega a unidade, inclusive, do meu vetor. Quando o meu vetor for uma força, um deslocamento, uma velocidade, uma aceleração, ele vai carregar a unidade na intensidade, no módulo do vetor. Depois nós temos a parte geométrica. A parte geométrica do vetor, a direção e o sentido. A direção pode ser representada por um ângulo, dizendo, por exemplo, qual é o ângulo que esse segmento faz com o eixo x ou com o eixo y. E o sentido vai ser representado
por um sinal de positivo ou negativo, dependendo do meu eixo, de como eu construí ele. E esse sinal, ele aparece na frente do módulo. Então, nós temos 3 informações que são atribuídas a um vetor. Mesmo no plano, olha que curioso, mesmo aqui nesse desenho, um vetor claramente em 2 dimensões, só com lado e altura, eu tenho 3 quantidades de informação, 3 unidades de informação armazenadas aqui. Como nós fazemos operação com vetores? Então, primeiro eu vou mostrar como é uma soma. Imagine que eu tenho 2 vetores A e B representados aqui e eu quero somar os dois. Então, a soma dos dois é esse vetor S representado aqui embaixo. E a soma é feita da seguinte forma. Você pega o seu primeiro vetor e no fim dele você encaixa o segundo vetor. Então, se eu colocar a origem do vetor B no destino do vetor A, agora eu conecto a origem de A no destino de B, o começo de um no fim do outro, e eu tenho esse vetor S, que é a soma. E não importa a ordem, se eu desenhasse primeiro B e depois A, eu chegaria exatamente na mesma resposta. Então, A mais B igual a B mais A, lei da comutatividade. Aqui dá para ver isso, ó, colocando primeiro A e depois B, ou colocando primeiro B e depois A, pega o B e passa para cá, né? Eu tenho o mesmo resultado, A mais B igual a B mais A. Também tenho a associatividade, lei da associação, que é, se eu tenho 3 vetores A mais B mais C, eu posso fazer primeiro A mais B e depois somar C, ou fazer primeiro B mais C e depois somar A, e isso também está representado graficamente aqui. Eu tenho A e aqui eu tenho B mais C. Então, na verdade, ó, esse aqui do meio, dá para ver melhor. Eu tenho A, B e C, são esses lados aqui, em azul. Aí eu tenho aqui um roxo e um verde. Quem é o verde? O verde é A mais B, então eu pego o A e o B e somo. Somei A mais B primeiro. Agora eu vou somar com o C, então pega o fim desse, conecta com o início do C, pega o início do A mais B e conecta com o fim do C, eu tenho aqui a soma total. Agora, se eu fizer primeiro A mais B e depois C, eu tenho isso. Se eu fizer primeiro A para depois somar B mais C, ó, B mais C, que é esse vetor aqui em pé, eu tenho a mesma coisa. Ele está demonstrando essas coisas para você. Todo vetor também tem um oposto. O que é o oposto? É o vetor que somado com ele mesmo dá zero. E aqui uma curiosidade, quando eu vou representar zero, eu não ponho flechinha de vetor em cima da letra, porque zero é zero. Zero é zero. O vetor nulo é zero, tá bom? Ele não tem tamanho, não tem orientação, não tem nada. Ele é perfeitamente zero, nem unidade. E eu posso usar isso para fazer a subtração de vetores. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a subtração de A menos B é a mesma coisa que fazer A mais menos B. E qual é o efeito de pegar um vetor com sinal de menos na frente? Lembra que eu falei que o menos tinha a ver com o sentido? Então, colocar um sinal de menos, não, perdão, que o sinal, todo vetor carregava 3 informações, a intensidade, a direção, a intensidade é um número, a direção é um ângulo e o sentido é um sinal. Então, mudar ele de sinal, de mais para menos, é a mesma coisa que mudar o sentido. Veja aqui graficamente. Se eu tinha B apontando para lá, menos B tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido oposto. É isso que o sinal de menos faz. Portanto, eu tenho aqui, ó, se eu vou fazer A menos B, é a mesma coisa que fazer A mais menos B. Eu tenho aqui o vetor A, eu tenho aqui o vetor B, são os mesmos daqui de cima, só que desenhados de novo. Para fazer A menos B, eu inverto B, inverto o sentido de B, e agora coloco a origem, lembra, o vetor tem origem e destino. Quando eu troquei o sentido, a origem e o destino de B trocaram de lugar, trocaram de função, na verdade. Então agora, a origem de B é esse lado, vou colocar no final do vetor A, vai ficar assim, de A para B, está aqui a soma. A soma de A com menos B é a mesma coisa que fazer A menos B direto. Mas tem um outro jeito de fazer isso, que acho que ele não vai mostrar aqui, mas eu posso mostrar para vocês rapidamente num desenho.
Tem uma outra forma de fazer essa subtração que é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui um vetor A. E aí eu tenho um vetor B. Mas eu não quero somar. Somar é ligado aqui até lá. Eu quero fazer uma subtração. Quero fazer A menos B. O que eu posso fazer? Ao invés de... Então, um dos jeitos que ele ensinou é pegar menos B. Então, menos B vai ser mesma direção, porém sentido oposto. E aí, somar um com o outro. Eu sei que ficou meio torto, mas eu não quero pegar a régua. Então, isso daqui é A mais menos B. A mais menos B. Somei o A com o menos B. Isso é a mesma coisa que fazer A menos B. Mas tem um outro jeito de fazer isso. Que é pegando o B do jeito que ele está aqui, e ao invés de colocar o fim do menos B no início do A, você pode pegar ele inteiro e colocar aqui. E conectar a origem dos dois. E aí fazer A menos B, fazer A menos B, é a mesma coisa que conectar A menos B. Então eu tenho que conectar de B para A, né? Então, deixa eu ver, aqui é a mesma coisa que fazer isso. E esse vetor é paralelo ao que a gente tinha desenhado antes aqui em cima. Na verdade, se eu colocar todos aqui, ó, forma um paralelogramo. Então esse vetor é igual a esse. Então tem duas formas de fazer, ou pegando menos b e somando, ou colocando as origens dos vetores que você quer subtrair e conectando um ao outro. Conectando do final para o inicial. Então se eu estou fazendo a menos b, eu vou conectar do b para o a. Mas essa não é a única forma de representar um vetor. As três informações do vetor também podem ser representadas na forma de componentes. Por exemplo, no plano, como ele mostra aqui, eu posso pegar esse vetor A e decompor em x e y. Como que eu faço isso? Eu pego aquele ângulo da direção e digo que A cosseno desse ângulo é a componente AX. A vezes seno desse ângulo é a componente AY. Então, AX, está escrito aqui embaixo, é A cosseno θ e AY é A seno de θ. Esses caras são as componentes x e y do meu vetor. E eu consigo construir de novo o vetor que eu tinha, montando um triângulo retângulo com elas. Pego o y e passa para o lado de cá, igual esse lado da figura. E aí eu tenho um triângulo assim. O vetor original A, o vetor AX e o vetor AY. E eu fazendo um teorema de Pitágoras, eu tenho que A quadrado é igual a AX quadrado mais AY ao quadrado. E esse ângulo eu também posso obter em função das componentes. Então, eu tenho aqui componentes, AX e AY, dadas em função do módulo, que é o tamanho do vetor, e do ângulo, que é a direção. Então, módulo e direção viram componentes. E do lado de cá, eu tenho módulo e direção, ângulo, obtido de volta das componentes. Só tem um porém, cadê o sentido? O sentido está implícito aqui. Esse A, na verdade, ele não é um número, por isso que é errado falar módulo, ele é a intensidade. Ele não é um número sem sinal, não. Esse Azinho que está aqui é um número com sinal. Ele carrega o sinal. É que, do jeito que está escrito aqui, dá a impressão que, bom, ele pode não carregar. Na verdade, é meio que a escolha do freguês. Você escolhe o tipo de notação que você quer fazer, porque esse sinal também poderia vir do ângulo. Mas tudo bem. O importante é saber que essa relação e essa relação, elas são umas opostas às outras e permitem você ir de componentes para módulo e direção
e de módulo e direção para componente de volta. A verdade mesmo é que o sinal nesse caso aqui não importa, porque as componentes, do jeito que está escrito aqui, são... O sinal importa sim. É que o sinal está incluso no seno e no cosseno ou no módulo. Essa parte ficou confusa, né? Mas vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente falar de base. Aí vocês vão entender o que eu quis dizer com o sinal. Então, quando um vetor está para baixo do eixo y, como aqui, olha o que ele está falando. Ó, o ângulo é maior do que 180, maior do que 270, o ângulo vem para aqui embaixo. Por causa disso, o cosseno é positivo desse ângulo θ, mas o seno é negativo. E a componente dá negativa, tá vendo? Então, no ângulo, na notação dele aqui, então na notação do Halliday, quando ele fala em A e B, eu tenho quase certeza que ele está falando... Desculpa, quando ele fala em A, o módulo A, eu tenho quase certeza que ele está falando de A sem sinal e que o sinal está totalmente incluído no θ. Mas fique atentos, porque outros livros podem colocar esse ângulo θ só de 0 a 180, ou melhor, de 0 a 90, e depois atribuir o sinal na intensidade. Então essa notação também é possível. Ele tem um exemplo, mas a gente já sabe que exemplos nós tratamos em outros vídeos. Agora sim, nós vamos falar de vetores unitários. O que é um vetor unitário? A gente precisa definir uma base para o nosso espaço vetorial. Nós definimos essa base em função de 3 vetores, i, j e k. Esses vetores i, j e k são puramente geométricos. Eles têm tamanho 1 adimensional. Então é uma unidade adimensional de tamanho para os 3. E eles apontam na direção de x, y e z. E com isso eu consigo escrever qualquer vetor meu utilizando componentes e utilizando os vetores unitários. Eu estou dizendo assim, A vetor é igual a AX na direção I mais AY na direção J mais AZ na direção K. É isso que eu estou dizendo aqui em cima. E isso é como se eu estivesse construindo um vetor passo a passo. O meu vetor A, ele é um passo de tamanho AX na direção I, um passo de tamanho AY na direção J e um passo de tamanho AZ na direção K. Esses vetores unitários, está aqui um desenho melhor, cada um deles está na orientação dos seus eixos, I com X, J com Y e K com Z. E eles seguem uma coisa chamada regra da mão direita, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando eu falar de produto vetorial. Como que fica soma de vetores? Como que fica somar vetores a partir das componentes? Se eu já sei que um vetor é formado com I, J e K, eu trato essas componentes como unidades independentes. É como se fosse assim, um é fruta, o outro é carro, o outro é casa. 3 objetos completamente distintos. Para formar o meu vetor, essas 3 informações são somadas, cada uma com a sua própria natureza. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho um vetor aqui, por exemplo, eu tenho 2 vetores aqui, ó, D1 e D2. O meu D1 ele é formado por componentes dx na direção I, dy na direção J, dz na direção K. O meu D2 também tem essas componentes. Quando eu somo componente a componente. Eu vou somar a componente x com a componente x, a componente y com a componente y e a componente z com a componente z. E mantenho meu i, meu j e meu k. Mesma coisa para subtração. Produto a gente não está falando ainda. Aguenta aí. Depois ele tem uma seção de vetores e as leis da física. Aonde na física que entram vetores? Então, vetores vão entrar no conceito de deslocamento, vetores vão entrar no conceito de força, e aqui ele explica um pouco sobre como representar vetores, principalmente na parte de rotação. A gente pode rodar sistema de coordenadas. Então, vetores têm várias aplicações na física. E tem um exemplo aqui sobre isso, sobre rotação, bem bacana, olha, sobre sistema de coordenadas.
e soma de vetores usando vetores unitários também. Tem outro exemplo aqui. Por fim, chegamos na multiplicação de vetores. E multiplicação de vetor tem duas. Tem duas formas de multiplicar vetor. Nós temos a multiplicação de vetores, chamada de produto escalar, é aquela onde o produto de dois vetores resulta num não vetor. O produto de dois vetores resulta num escalar, em algo que não é mais um vetor. E a gente representa assim, ó, com um pontinho. Então, A vetor ponto B vetor, isso a gente lê como A escalar B. A escalar B é definido como sendo módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Está aqui um desenho para ilustrar A e B, o ângulo entre eles é o ângulo φ. O produto escalar de A e B resulta em módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu também posso fazer isso com as componentes. Se eu usar essa regra para fazer o produto de um vetor com outro vetor, considerando as componentes, o que acontece é que quando eu faço produto de, por exemplo, I com I, e I sendo o vetor unitário, né, da base, I escalar I vai ser módulo de I, que é 1, vezes módulo de I de novo, que é 1, vezes cosseno do ângulo entre eles, mas como é ele com ele mesmo, esse número é 0, cosseno de 0 é 1, portanto, o produto escalar de um vetor da base com ele mesmo é 1. Fazendo de novo agora, por exemplo, se for I com J, produto escalar de I com J, vai ser módulo de I vezes módulo de J, ambos 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a gente viu no desenho aqui atrás que os vetores unitários fazem 90 graus uns com os outros. E cosseno de 90 é 0. Portanto, pela definição de produto escalar de I com J é 0. Se eu aplicar isso aqui, produto escalar de dois vetores com I, J e K fica assim. Eu vou fazer todas as distributivas possíveis. 3 vezes 3, eu vou ter 9 termos. Só que desses 9 termos, todos os que envolverem produto escalar de um vetor tipo I com I mesmo, J com J mesmo e K com K mesmo, vai desaparecer o vetor, porque I com I dá 1, J com J dá 1, K com K dá 1. 1 mesmo, não é vetor, lembra? Produto escalar não resulta em vetor, resulta em escalar. E todos os produtos que nós chamamos de produtos cruzados, que é I com J, J com I, J com K, I com K, todos esses vão dar 0 por causa do produto escalar entre vetores que fazem 90 graus. Significa que esse produto escalar termina resultando simplesmente em AX com BX mais AY com BY mais AZ com BZ. Já o produto vetorial é um pouco diferente. Ele é representado por esse sinal de vezes maiorzinho aqui, um x mesmo, e a gente lê isso como sendo A vetor B. O módulo disso, porque agora isso aqui retorna um vetor, o módulo disso é representado como sendo módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Enquanto que antes era um cosseno, mas esse aqui era o resultado final, porque era um escalar. Aqui é um seno, mas isso aqui é só o módulo do nosso resultado. Sendo seno, o que acontece se eu fizer o produto vetorial de dois vetores paralelos, cujo ângulo entre eles é 0? Ou, por exemplo, um vetor com ele mesmo. Seno de 0 é 0. Então, o produto vetorial de vetores paralelos, ou com ângulo entre eles que é nulo, né, resulta em valor 0, vetor nulo. Outra coisa interessante, outra propriedade interessante é que o produto vetorial ele é o que nós chamamos de anticomutativo. Comutação é aquela propriedade onde eu posso trocar de lugar. O produto escalar é comutativo. A escalar B é igual a B escalar A. Está escrito aqui, ó. A escalar B é igual a B escalar A. Produto vetorial não. B vetor A é assim que a gente lê. B vetor A. B vetor A é igual a menos A vetor B. Se eu troco a ordem, o produto vetorial troca de sinal. E agora, para fazer componente a componente, tem várias formas de fazer. Aqui ele faz usando a distributiva. Ele escreve os dois vetores e faz o produto vetorial de um com o outro, utilizando esta regra aqui da anticomutação e utilizando o conhecimento de que nós temos de que produto vetorial de vetores paralelos a 0 e de vetores ortogonais, aqueles que fazem 90 graus entre si, sendo de 91. Olha que coisa. Então,
que acontece? Quando você usa essas duas regras juntas, você faz o produto vetorial distributivo, os 9 termos, você vai ter termos como esse aqui. Você vai ter termos como esse. AXI, vetor, BXI. Isso daqui dá AX, BX, I, vetor I, que é 0, porque o produto vetorial de um vetor com ele mesmo a gente já viu que dá 0. E aqui embaixo você vai ter termos cruzados, como sendo AXI, produto vetorial com BYJ, põe o AX e o BY em evidência, I vetor J dá K, dá um vetor ortogonal aos dois. Isso é outra propriedade do produto vetorial. O resultado de um produto vetorial é ortogonal aos dois vetores que compõem o produto. E aí nós chegamos essa coisa que grotesca, esse monte de termos. O produto escalar de A com vetorial, perdão. O produto vetorial de A com B é dado dessa forma aqui. Tem uma diferença de componentes na direção I, uma diferença na direção J, uma diferença na direção K. Antes de falar da regra da mão direita e terminar o capítulo, na verdade, eu vou mostrar para você que tem uma outra forma de fazer isso, que é a forma prática. Qual é a forma prática da gente calcular esse produto vetorial? Vamos ver. Então, a forma prática é: se o seu vetor A é formado por AX I mais AY J mais AZ K, e o seu vetor B é formado por BX I mais BY J mais BZ K também tem um chapeuzinho. Esse chapeuzinho indica módulo 1, tá? Toda vez que você tem um vetor qualquer com um chapeuzinho, isso significa vetor unitário. Quer dizer que ele tem tamanho 1 e unidade também adimensional. Então eu vou escrever o produto vetorial desses dois da forma prática. A vetor B. Nós vamos usar matrizes. Falou em matriz? Professor, como pode ser prático usando matriz? Vocês vão ver. Vamos escrever uma matriz onde a gente vai escrever aqui essas 3 componentes junto com o vetor. Então você vai escrever aqui, ó, I, J, K. Seguido na mesma ordem, então primeiro A, X, Y, Z. E agora o B. Tem que ser nessa ordem, hein? B. Vou fazer mais para baixo. BX, BY, BZ. E essa barrinha dos dois lados da matriz significa que eu vou calcular um determinante. Quem lembra como calcula determinante de matriz? A gente multiplica 3 vezes para o lado de cá e depois 3 vezes para o lado de lá. O certo seria copiar 2 linhas e 2 colunas. Então pega essa primeira e copia aqui. I, AX, BX. Pega essa segunda e copia aqui. J, AY, BY. E vamos fazer as multiplicações. Primeiro, todas para esse lado. Então isso daqui fica A, Y, B, Z, I. O próximo, nessa linha, nós temos, então é mais A, Z, B, X, J.
E aí, por fim, a última de cá, mais de novo, AX, B, Y, K. Agora a gente vai fazer todas ao contrário. Para multiplicar ao contrário, daqui para cá, a gente troca o sinal. Então, primeiro, para cá, ficou menos AY, BX, K, menos AZ, BY, e por fim, menos, estou fazendo bem gritante as cores, tá? De propósito, menos AX que está aqui, BZ, K. Soma tudo. Soma tudo. E aí o produto vetorial, que era A vetor B, ficou I com I. Então, quem tem I? AY, BZ, que é esse termo, menos AZ, BY, na direção I, mais, agora J, AZ, BX, cadê J? J é esse último aqui, eu escrevi errado. Isso aqui não é K. Isso aqui é J. O que eu usei? Usei isso. Esse aqui é J, porque veio desse último aqui, tá? Então, menos AX, BZ, J, mais, agora por último, o K, AX, BY, menos AY, BX. Que é o mesmo resultado que ele mostra no livro. Mas você fala, cara, isso aqui deu muito mais trabalho. Não, não deu. Acredite em mim. Pegar esse cara aqui, fazer a distributiva do produto vetorial e aplicar as regras para cada vetor unitário dá muito mais trabalho. Além do que, quando você tiver número ao invés de letras, em vez de ter um vetor literal assim, vai ser mais fácil, porque você não vai ficar escrevendo AX, AY, você vai escrever assim, 3 menos 5 e 2, 4 menos 7 e 1/3. Você vai pôr os números aqui e fazer essa conta e chegar direto no vetor. Então esse método prático aqui é prático, daí o nome. É bem mais prático do que o que o livro se propôs a fazer ali, tá bom? Aí ele explica a regra da mão direita. A regra da mão direita é você pega a sua mão direita, aponta na direção do primeiro vetor do produto vetorial, por exemplo, se o vetor é A para B, a gente fala A vetor B, nós dizemos que é de A para B. Então, aponta os dedos da sua mão na direção de A e aí fecha a mão na direção de B. Quando você faz isso, seu polegar naturalmente aponta na direção e sentido do vetor resultante, nesse caso o vetor C. Se você faz um produto vetorial de B para A, você aponta os seus dedos primeiro na direção de B, e aí para poder fechar a mão na direção de A, sua mão teve que ficar de ponta cabeça. Faz esse teste. Faz você agora na direção do vídeo. Aponta os dedos na direção, primeiro aqui de cima, aponta os dedos na direção de A e tenta fechar a mão na direção desse vetor B. Você vai ver que para fazer isso, para poder fechar a mão nesse sentido sem quebrar o pulso, seu polegar tem que ficar para cima. É o resultado de A vetor B, é C, nessa direção e nesse sentido. Agora, nesse de baixo, se você apontar os dedos primeiro na direção de B, você pode apontar com um dedão para cima. Mas se você apontar com o dedão para cima, você nunca mais vai conseguir fechar a mão na direção de A, sem quebrar o pulso. Então você precisa fazer igual na figura, com a palma virada para você. Isso faz com que o polegar fique para baixo. Olha que coisa. Isso com a sua mão direita, não vale trocar de mão, hein? Pessoal que nem eu que é canhoto, não pode trocar de mão, isso é a regra da mão direita. E aí você lembra lá atrás que eu falei dos vetores unitários, mostrei esse desenho aqui, ó? Na verdade, eles seguem a regra da mão direita, porque o produto vetorial de I com J tem que dar K. Então se você pegar a sua mão agora
e na frente da tela e esticar os dedos da mão na direção de I, sua mão vai ficar horizontal, como se estivesse segurando uma bandeja, com o polegar virado para você. E aí você fecha os dedos na mão na direção de J, e você vai perceber que o dedão ficou apontado para fora da tela, na direção do seu rosto. Esse é o K. Então o K obrigatoriamente tem que ser colocado num lugar que faça 90 graus com os dois, mas também com o sentido certo da regra da mão direita, senão o produto vetorial dá errado nesse espaço. E é isso, aí ele dá um exemplo de produto vetorial, dá dois exemplos, exemplo 5 e exemplo 6. E depois começa a revisão e os exercícios. Tem bastante exercício prático, eu recomendo fazer essas perguntas aqui primeiro, não ir direto para os exercícios, até porque nessas perguntas aqui, ó, ele tem vários exercicinhos bacanas de prática para testar seu conhecimento e só depois mesmo ir para os problemas. Como sempre, probleminhas de 1 pontinho, problemas de 2 pontinhos, problemas de 3 pontinhos mais para frente, todos separados por seção. Nós temos um total de 79 exercícios, incluindo os problemas adicionais. Então ele vem até... Onde está? Onde começa os problemas adicionais? Aqui, problemas adicionais. Começa no 45. Então ele vem até o 43 com pontinhos, e depois, até o 44, perdão. E do 45 para frente, problemas adicionais, indo até o 79. E é isso. Esse é o resumo do capítulo 3. Vamos, se você tiver interesse, se você gostou, a gente se vê de novo nos vídeos de exemplos. Vejo vocês lá. Até mais.